É, hoje a gente veio aqui falar um pouquinho sobre o tema psicanálise de autismo com Joana, pela Nave Social, certo? Vou apresentar um pouquinho de quem não conhece a Nave. A Nave, ela é uma clínica social que promove atendimento social destinado para toda a população, que busca procurar psicoterapia de orientação psicanalítica. Um dos vários objetivos dela é dar acesso à população à psicoterapia com preços mais reduzidos, valorizar também a saúde mental, né, e os seus benefícios, potencializar esse processo de ensino-aprendizado clínico dos agentes transformadores e promotores de saúde mental daqui do Estado. E uma dessas propostas é justamente a palestra, né? A gente está fazendo alguns ciclos de palestra. E, para quem não segue, vamos seguir a Nave Social, né, que é @Nave Social, e também Navegantes PC, que tem vários outros cursos e várias coisas bacanas também. Eu vou apresentar a Joana. Joana Bandeira é psicóloga, é mestre em psicologia cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, é psicanalista em formação pelo Instituto da Sociedade Psicanalista de Recife e foi pesquisadora também do PREO, do Núcleo de Recife, por 4 anos. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos, ao convite de Petrusca e Edilane, e por alguns rostinhos que eu já reconheço, né? Do pessoal que a gente fez um trabalho anteriormente. E eu queria saber mais ou menos o tempo que a gente vai ficar, Edilane. Você tinha me dito, mas só para confirmar, 1 hora? De 40 a 50 minutos, depois a gente abre para perguntas, debates, certo? Só mais um recado, é que antes, no finalzinho, a gente vai estar passando um link de presença, que aí vai lá todo mundo, coloca o nome, telefone e e-mail para envio do certificado, tá bem? Eu vou deixar no chat, no finalzinho da palestra. Certo, então vou compartilhar aqui o material para que todos possam acompanhar. Estão todos vendo bem? Tá ok? Assim. Tem uma mensagem aqui, né? Pronto. Então tá certo. A ideia de trazer esse trabalho foi um pouco um resumo de um trabalho que eu fiz no mestrado e que em 2012, mas que até hoje ecoa em mim e ressoa na clínica, né? Se der tempo, eu trouxe um vinheta clínica no final para talvez possa fazer um link com a teoria. Se der tempo, a gente pode falar um pouco sobre essa vinheta, senão na hora que a gente estiver discutindo, tirando as dúvidas, eu posso trazer alguns casos clínicos para ilustrar, tá bom? Então, vamos lá. O autismo é uma temática bastante frequente na sociedade contemporânea. E outro detalhe é que a gente está no mês do autismo, né? Dia 2 a gente comemorou, né? O mês do autismo, eu acho que é bem pertinente. A gente está falando sobre isso agora. Ele tem sido alvo de vários autores consagrados na academia e na clínica, como Balboa e Vergés, Bourdin, Catão, Cavalcante Rocha, Trevatti, são autores que me debrucei muito nesses anos, né? Principalmente por ser um diagnóstico que está sendo cada vez mais comum em clínicas psiquiátricas e psicológicas. Os pesquisadores Colvin, Trevatti e seus, né, colaboradores relatam o quanto o número de casos de autismo tem variado desde que foi incluído nos sistemas de diagnóstico, né, estatístico, né, o DSM-5, hoje 5, e o CID-10. De acordo com esses relatos, o número de casos com diagnóstico de autismo tem variado demasiadamente durante os últimos anos, em virtude de vários fatores, dentre os quais se destacam a diversidade de critérios utilizados para sua avaliação, como também a falta de esclarecimento quanto à sua causa, a falta de um consenso quanto aos sintomas que devem ser levados em conta e aqueles que devem ser descartados no momento em que se propõe a diagnosticar como autista
uma criança, adolescente ou adulto. O antropólogo Klinger buscou juntar diversas referências de artigos e pesquisas científicas para compreender melhor essa síndrome quando ela entrou na sua casa, né, quando sua filha foi diagnosticada como autista. Segundo ele, apesar de todas as publicações e de todas as pesquisas em torno desse tema, o autismo ainda se encontra no campo obscuro e conturbado, pois parece que não se chegou ainda a nenhum consenso quanto à sua causa, também ao tratamento mais eficiente. Logo no início do seu livro, O Autismo, um Mundo Obscuro e Conturbado, mensagem aqui. Klinker apresenta dados da pesquisa de 94, ano que ela foi diagnosticada, e época em que afirmava que esta síndrome era rara, 3 a cada 10 mil crianças. Hoje sabemos que o quadro está bastante diferente do que há mais de 20 anos atrás. Em suas pesquisas bibliográficas, o autor relata que nos tempos atuais as pesquisas científicas constatam que o autismo surge de 1 a cada 54 pessoas, né? No caso, crianças. Os dados são da CDC, né, americana, de 2020. Várias são as hipóteses para explicar tal situação. A mais plausível, contudo, é a de que não só as pesquisas atuais têm influenciado no modo pelo qual os médicos e psicólogos identificam o autismo, como também se pode suspeitar da existência, na cultura ocidental, de um modismo social estigmatizado, pondo o autismo como transtorno da moda. Nessa perspectiva, é preciso estar atento aos sintomas próprios que cada diagnóstico comporta, lembrando-se da relevância de se fazerem diagnósticos diferenciais, muitas vezes esquecidos. Ademais, os avanços na detecção precoce também favorecem um tratamento mais direcionado a fases iniciais da vida, como também um movimento contrário ao desenvolvimento dos transtornos. Esse é, portanto, o quadro no qual o autismo se encontra, indicando o porquê da atenção de profissionais de áreas de conhecimento que estudam o funcionamento psíquico, como a psicologia e a psicanálise. Vale destacar que, em meio à dificuldade de se recortarem os sintomas que definiriam o autismo, os autores parecem concordar com um ponto. Algum obstáculo se manifesta em relação à linguagem de pessoas, né, seria atribuído ao diagnóstico, conforme vai ser discutido nesse trabalho. Aqui abre um pequeno parênteses para introduzir o conceito de mãe-ex, o conceito de mãe-ex para a psicanálise, sua relação com a constituição psíquica e, por fim, com a clínica psicanalítica do autismo. No Brasil, as pesquisas sobre essas modificações na fala materna, que são chamadas de mãe-ex, têm encontrado um campo fértil, no qual podemos destacar as investigações realizadas por Ferreira, entre outros autores. A autora se refere a uma invenção da mãe, as interpretações dadas aos sinais do bebê, que surge durante a prosódia do mãe-ex. A mãe, ao falar com ele, em condição de ínfans, ou seja, aquele que não fala, não só o faz, como também responde por ele, o que nos remete, mais uma vez, ao exemplo do que Winnicott denominou de loucura necessária das mães. Aqui estamos. Loucura necessária das mães. É essa loucura que nos leva a destacar que as mães, intuitivamente, acentuam a musicalidade de suas produções verbais dirigidas a seus bebês. Corroborando com os pensamentos de DJ Weil, o exercício da pulsão invocante tem uma causalidade externa, na voz do outro, nesse caso, a voz da mãe, que em sua dimensão de musicalidade afeta a criança, gerando o que podemos chamar de um movimento em círculo. As expressões vocais da criança, a mãe dirige sua fala, cuja voz faz retornar na criança sua musicalidade, formando um contínuo. Desse modo, posso dizer que o ponto de apelo das vocalizações da criança, quais sejam lalações, balbucios, incluindo os gritos e choros, encontra um destinatário, um bom entendedor do som. E podemos dizer que esse caráter de bom entendedor se aplica reciprocamente à mãe e à criança. Essa fala da mãe dirigida ao bebê, né, o chamado baby talk em inglês, recebeu a atenção de vários estudiosos da aquisição da linguagem, como na psicologia e na psicanálise. Constatou-se que, nos momentos nos quais a mãe se dirige ao seu bebê, sua fala sofre várias modificações na sua estrutura e nível ao longo do tempo, como é discutido no trabalho de Cavalcante. Estrutura, digo estrutura de língua mesmo, como se a gente estivesse falando em outra língua.
Todos esses pontos são possíveis de acordo com Ferreira. Como eles são apresentados? A fala materna ganha qualidade particular. Primeiro, do uso imoderado da intensidade do som, variação no tempo de emissão e no timbre de voz, pausas, ritmo, linha melódica, prosódia, da repetição de palavras e frequência de diminutivos, né, o nível léxico-morfológico, do uso de palavras-frase ou de frases simplificadas, o nível sintático, da ordenação e organização destas realizações, prosódia, morfológica e sintática, na composição de um texto, um diálogo ou um texto pragmático discursivo. Veja quão rico é a fala do Manite, né? É durante os primeiros meses da vida do bebê que se dá início às primeiras experiências dialógicas e onde o Manite surge. Esse discurso dá abertura para uma fala atribuída, pois sabemos que o bebê, enquanto ínfant, ainda não domina a linguagem de sua cultura. Portanto, a fala atribuída diz respeito ao momento que a mãe dá voz ao bebê, falando como se fosse ele. Com esse intuito, que não foi ensinado para a mãe, mas que surge espontaneamente no momento em que a mãe e o filho se encontram, faz com que ela modalize a sua própria voz para uma voz falseada, ou seja, que não é sua, e fale de forma infantilizada, que se destaca pelas marcas prosódicas, delimitando os lugares do discurso de um e do outro. Ou seja, uma hora ela fala como ela, outra como se o bebê estivesse falando. O que a gente vê muito, né? Cavalcante ressalta que esse deslocamento discursivo entre a voz da mãe para a voz do bebê se apresenta através do que a autora nomeará como a fala interpretativa comportamental. É quando a mãe atribui uma interpretação de algum comportamento do bebê como um choro, um olhar, e fala passível de deriva, em que não há nada no comportamento do bebê ou no contexto que sugere algum conteúdo da fala materna. Fala pelo simples prazer de falar. Nesse ínterim, sabemos que a voz materna deixa marcas constitutivas no sujeito, sendo caracterizadas por Lacan enquanto la língua. La língua é essa que se pode definir por aquela que, segundo o próprio autor, faz linguagem, e considerando o inconsciente como um saber, esse mesmo inconsciente também é um saber fazer com a língua. Assim, Haroldo de Campos descreve-a como sendo, ora, la langue, pode-se dizer, é o oposto de não língua, de privação de língua. É antes uma língua enfatizada, uma língua tensionada pela função poética, uma língua que serve a coisas inteiramente diversas da comunicação. Esse idioma materno, recorra a uma cunhagem do meu poema Ciropédia ou Educação do Príncipe, de 52, é la langue dite maternelle, la língua dita maternal. Não por nada, sublinha Lacan, escrita numa só palavra, já que designa a ocupação, o lafer, de cada um de nós, na medida mesma em que o inconsciente é feito de essa voz, portanto, deverá posteriormente ser reorganizada inconscientemente pelo sujeito inserido na linguagem. É a linguagem que buscará organizar o resto vivo marcado pela língua materna. É com base nesse pressuposto que, assim como Azevedo ressalta, existirá no sujeito a possibilidade de utilizar poeticamente a música enquanto objeto de voz. Significa dizer, em outras palavras, que é preciso, antes de tudo, que essa voz materna, enquanto a língua, ressoe no sujeito que ouve e que ainda está em constituição e se faça surdo a ele, posteriormente. Mas o que isso tem a ver com a clínica psicanalítica autista? O termo autista foi utilizado pela primeira vez em 1906 por Kluler, com o intuito de nomear a tendência de pacientes diagnosticados com demência em atribuírem a si mesmo tudo o que aconteceu ao seu entorno. Porém, de acordo com Cavalcante Rocha e também Bandin, a utilização do termo autismo foi primeiramente feita por Bleuler no ano de 1911, enquanto buscava descrever um dos sintomas. Para ele, autismo seria definido como sendo a tendência patológica de determinados doentes em se isolar do ambiente. Entretanto, o autismo só foi oficializado enquanto entidade nosológica em 43 por Léo Kahn, quando na clínica de 11 crianças pôde identificar determinados comportamentos e características semelhantes entre elas. Dentro dos diversos comportamentos por ele observados, as crianças apresentavam
incapacidade de vincular-se com pessoas e situações, estereotipias gestuais, distúrbios de linguagem, como exigência total de linguagem, repetições de palavras sem sentido, ecolalia, incapacidade de manejar pronomes pessoais e neologismos. É necessário frisar que este trabalho, por mais que tenha descrito tais comportamentos, a gente não tem intenção de a gente trabalhar todos eles, né? Estou apresentando. Na parte em que discorre sobre a discussão dos 11 casos dessas crianças autistas, Kanner relata 8 das 11 crianças adquiriram a capacidade de falar. Ao usar o termo falar, ele descreve em analogia a um papagaio, como sendo combinações de palavras ouvidas e repetidas. Essas palavras e combinações seriam gravadas e armazenadas na memória da criança em forma de eco, sendo caracterizada como ecolalia diferida. Não sei se vocês já viram, mas às vezes a criança fala uma palavra que ela gosta e ela fala o fim dela, né? É um personagem que gosta muito e repete e vai baixando o som. O que significa dizer que a criança estaria respondendo uma questão em forma de repetição literal, na mesma questão desprovido de sentido. Como exemplo, ele descreve o comportamento do menino Donald, quando quer que o pai responda a um desejo seu de colocá-lo em cima dos ombros. Donald teria aprendido por associação que o termo sim significaria colocá-lo nos ombros do pai. Desse modo, a palavra sim estaria diretamente vinculada à satisfação de um desejo específico de Donald. E para Kanner seria somente isso. Ou seja, ele, o autor, não deu devida atenção ao fato de o menino, Donald, utilizasse da palavra sim como apelo ao pai, para que este satisfizesse seus desejos. A particularidade dessas crianças em fixar um único significado para uma palavra é bastante comum quando essa palavra é a palavra que designa a ação do outro. Esse outro tem o O maiúsculo, a gente está se referindo àquela pessoa que está no lugar da mãe, o primeiro outro, da primeira relação objetal. Para acatar os desejos da criança. A palavra sim, segundo Kanner, seria um conceito que elas demorariam anos para adquirir. Segundo ele, as crianças encontram dificuldades em atribuir diferentes significados a uma única palavra, sendo o sentido dela inflexível e impossibilitado de ser implicado, a não ser com a conotação que primeiro foi adquirida. O mesmo não seria para o uso de plurais e conjurações. Ou seja, o sim de Donald para sempre será o sim de colocar em cima do outro, né? Nessa perspectiva do Kanner. A ausência de frases espontâneas e a repetição ecolálica, no caso, é para Kanner os fenômenos gramaticais mais particulares dessas crianças. Como exemplo de um desses fenômenos, o autor dá ênfase ao fato delas apresentarem dificuldades em articular apropriadamente os pronomes pessoais, surgindo somente enquanto repetição. Segundo ele, os pronomes pessoais são repetidos exatamente como são ouvidos, sem alteração para adaptar-se à nova situação. Além disso, esses erros tendem a persistir até em torno dos 6 anos de idade, quando essas aprenderiam de forma lenta e gradual a falar de si mesma e a se referir aos outros. Em outras palavras, seria o momento no qual a criança se identificaria como eu e o não eu. Essa dificuldade em receber o que vem do externo surge em concordância com a definição de autismo previamente elaborada por Bleuler. Kanner destaca que essa sensibilidade extrema ao que vem do externo apresenta-se nessas crianças desde bebês. Segundo ele, a alimentação seria caracterizada como a primeira experiência de intrusão vinda do exterior para a criança autista. Diferente do caso de crianças que não conseguiam parar de comer ou que apresentavam certa compulsão alimentar desde cedo, essas, segundo o que seus pais relataram para o autor, estariam desejando ansiosamente rejeitar o mundo externo, demonstrando essa rejeição primeiramente através da recusa alimentar primária, chegando até, como mostra os casos de Paul e Donald, a vomitar várias vezes o alimento. Segundo ele, as crianças começavam de uma hora para outra a comer. Podemos pensar, então, essa recusa alimentar como uma recusa ao seio, uma recusa à experiência do gozo primordial? Essa questão será retomada talvez mais para frente, se a gente conseguir, né? Eu acho que eu consegui trabalhar isso, mas vamos ver. Assim, ao tomar emprestado esse termo, num sentido diferente do que havia sido, Kanner teria dado início à construção de ideias de impossibilidade de deficiência, presentes nas metáforas utilizadas por vários psicanalistas mais tardiamente, principalmente por repercutir uma grande influência nas atuais definições de autismo.
Desse modo, mesmo havendo divergências quanto à conclusão de cada classificação psiquiátrica, a qual é oficialmente conhecida como, né, a Internacional 10, como eu já mencionei, o Manual Diagnóstico, aqui está errado, aqui era para estar, acho que eu já tinha feito essa modificação, mas ficou. Aqui era para estar o 5, que na época que eu escrevi essa parte ainda era assim. E a francesa. Partem da mesma proposta de Kanner, formulou em 43. E o 5 também, se a gente depois puder dar uma olhadinha melhor, pelo modo de tratamento que eles designam para essas crianças. Né? O 5 eles já mandam um tratamento, eles até então não mandavam, não direcionavam o tratamento específico. É possível perceber, portanto, que desde a sua origem até os tempos atuais, não existe uma conformidade entre teóricos quando se fala de autismo, especialmente em relação à origem dos sintomas que comportam a síndrome, no caso o transtorno, como a gente chama, né, o TEA, como também os tratamentos adequados a eles. Fascinado com o desvelado seu estudo da clínica com as crianças, Kanner demonstra e ressalva, através de relatos dos casos, como é imprescindível que cada caso seja merecedor de consideração por aqueles que o estudam, devido ao fato de apresentarem características particulares do indivíduo autista. Podem ser autistas, mas cada um tem sua subjetividade, né? Cada um tem sua história. O próprio autor se mostrou contraditório, e a gente entra numa grande discussão, né? Qual Kanner você está falando? Vamos falar sobre uma alteração aí no pensar do autor. Se mostrou contraditório em suas afirmações sobre as características particulares dessas crianças. Ele, mesmo acreditando que elas não possuíam capacidade para desenvolver uma verdadeira linguagem e, deste modo, impossibilitadas de se comunicarem, encontrava-se bastante surpreso quanto ao nível de capacidade de memorização de seus pacientes. Segundo Lima, Kanner chegou a afirmar que 75% dos autistas aprendem a falar, enquanto o resto permanece mudo. Entretanto, o fato de pronunciarem palavras repetidamente, ecolalicamente, das constantes inversões pronominais, são consideradas como meio de comunicação pelo mesmo autor, não havendo, portanto, nenhuma diferença entre os autistas que falam e que não. Cavalcante Rocha compreende que, com esta afirmação, o autor havia tirado a alma dos autistas, impondo que não há possibilidade de sequer haver uma forma de se comunicar com eles. E tratamento, né? Se a gente parar para pensar. E tratamento. As autoras falam sobre uma alquimia feita por Kanner e que terminou por deixar o mundo interno dos autistas despovoado e vazio de interioridade, ao mesmo tempo que os isolou do mundo externo. Todavia, mesmo que o autor tivesse desconsiderado o fato de crianças autistas não fazerem uso da linguagem, levando em consideração suas definições de autismo já apresentadas, 3 anos depois de ter escrito essas afirmações, ele mesmo retoma a questão da linguagem, o que parece ser uma mudança de opinião ao que já havia afirmado no artigo 46. Nesse retorno à linguagem, ele sugere a impossibilidade de uma afirmação da ausência de sentido da linguagem na síndrome precoce. O fato de que ele chegou a levantar a hipótese de que as crianças autistas não estariam fora do campo de linguagem parece esquecido pelos autores atualmente. É nessa hipótese apresentada por esse outro Kanner, que a gente pode chamar, o Kanner que agora começa a pensar a linguagem, que consideramos a criança autista nesse trabalho, como aquela capaz de linguagem. E aí, complementando, Cavalcante e Rocha destacam, né? Kanner defendeu que, embora pareçam fora de contexto e sem sentido, as palavras e frases emitidas pelas crianças tiveram sentido quando originalmente pronunciadas, hipótese que ele já havia lançado no artigo anterior. Ou seja, essas palavras e frases, ao serem relacionadas e contextualizadas a situações específicas e que foram primeiramente emitidas, tornam-se incompreensíveis fora de contexto. As mesmas autoras lembram quando, no caso Donald, uma primeira dentre as duas crianças pronunciou sim, numa situação que o pai brincava, e passou a usá-la sempre que desejava. Se Kanner não soubesse disso, só um parênteses, se Kanner não soubesse disso, ele não entenderia mesmo assim, não. Seria aquele sim vazio. Significa que quem não tivesse conhecimento sobre a situação não poderia compreender o seu significado, quando tal palavra seria encontrada fora de contexto e sem significação. Diante desses dados, acreditamos ser incongruente que se diagnostiquem crianças autistas através desses primeiros sintomas isoladamente, caracterizando-as como aquelas que não possuem habilidade de comunicação. Isso eu acho que já ficou bem claro, né? Faz-se necessário destacar que durante 3 décadas após essa publicação do primeiro texto de Kanner, permaneceu dentro
O autismo descrito por ele permaneceu dentro das classificações de psicose precoce. Hoje em dia a gente não usa mais esse termo, a gente usa o TEA, né? Surgiram nesse período muitas controvérsias em relação à sua origem e natureza. Ainda persiste a ideia que a causa estaria atrelada a crianças com pais que respondiam com pouca emoção aos seus filhos, hipótese que deu força ao estigma de mãe geladeira, atualmente abandonada por falta de indícios empíricos que corroborassem com ela. Mas essas mães foram muito maltratadas, né? Todavia, na década de 70, Ritivo iniciou um trabalho o qual relacionou o autismo com o déficit cognitivo. Com isso, o autismo passou a ser classificado como um transtorno ligado ao desenvolvimento, fugindo do grupo de doenças psicóticas, ocasionando uma mudança significativa no programa terapêutico delas. Anteriormente, mais voltada a abordagens psicanalíticas para técnicas de tratamento pedagógicos e comportamentais. A psicanálise ficou de lado, né? Em acordo com essa perspectiva, Bondi menciona o contemporâneo de Ritivo, Michael Rutter, responsável pela formulação dos 4 critérios necessários para definir o conceito e fechar o diagnóstico. Quais são esses critérios? Atraso e desvios sociais, não só como função de retardo mental. Problemas de comunicação, também não só em função do retardo mental associado. Comportamentos incomum, quais seriam? Movimentos estereotipados e maneirismo, né? Maneirismos. Início antes dos 30 meses de idade. É importante retomar o fato de que, após o ano da publicação dos trabalhos, a Asperger atende ao que denominou de psicopatia autista. Eles não se comunicaram, né? Foram tempos próximos, mas um não tinha noção do trabalho do outro. Em busca de uma causa que pudesse ser explicada através da etiologia do paciente, Asperger cria a hipótese de que os traços de personalidade da patologia eram, em sua característica primária, transmitidos pelos genes do sexo masculino. Além dessa característica, o fato de as crianças não apresentarem leve ou nenhum grau de retardo mental seriam dados suficientes para diferenciar a síndrome de Asperger, como é conhecida atualmente. Esse detalhe do masculino, só uma informação, até onde eu sei, fizeram um mapeamento genético de 13 mil crianças na Itália, e não se achou correlação nenhuma, né, de que o Y teria alguma coisa a ver, né, o cromossomo. O cromossomo Y, no caso, né. Segundo Bondi, a categoria de autismo como síndrome ou transtorno oferecida por essas permanece incerta entre muitos especialistas, pesquisadores. Bondi, não sei se vocês conhecem, é um psiquiatra aqui, recifense. Muito conhecido aqui pelos seus estudos, né? Além disso, a perspectiva organicista do qual esse autor defende explica o autismo como uma síndrome, já que se constitui um conjunto de sintomas, e considera a pessoa autista um contínuo espectro. Hoje tem muito a ver, né? Na época, em 2010, isso é muito novo, mas hoje em dia tem muito a ver com o que a gente já vê trabalha com uma ideia de autismo, de TEA. Variam de graus mais leves aos mais raros. Atualmente, essas perspectivas comportamentalistas e organicistas negam as contribuições de técnicas psicanalíticas no tratamento do autismo, pois para eles não existiriam evidências empíricas, evidências científicas que comprovassem a sua eficácia. É possível compreender este fato devido ao modo como o modelo cientificista, ainda influenciado pelo Kahneman de 43, né, continua ativamente presente na técnica de tratamento de pessoas diagnosticadas com esse diagnóstico. Em contraposição a esse paradigma, ressurge na psicanálise um novo modo de compreensão do autismo, que entende, antes de tudo, a sua singularidade. Essa teoria descarta qualquer concepção reducionista sobre o autismo e pressupõe que o sujeito autista funciona a partir da homeostase patológica familiar, caracterizada a princípio pelo significado que lhe é atribuído, e não por sua base teológica. Jerusalém, que se refere a uma falha, eu boto entre aspas, não é ele que fala entre aspas, mas eu boto aí, uma falha no olhar materno sobre a criança autista. Eu boto falha entre parênteses porque não sei se é uma falha no olhar materno, como a gente normalmente falaria. Então, é uma falha do ponto de vista psicanalítico, né, inconsciente. Haveria uma ausência desse olhar primordial no processo de subjetivação da criança, ausência essa que a mãe não se dá conta, pois está no nível inconsciente. Lajnik propõe que a criança não é introduzida no circuito pulsional e que se formaria a partir da relação estabelecida entre ela e a mãe, fundamental para a sua constituição subjetiva. Na seguinte passagem, a autora afirma: tem um filme de bebês de algumas horas que imitam o dedo levantando do adulto que se endereça a eles.
Mas o mais extraordinário é que, passando algum tempo, o bebê vem provocar o adulto a recomeçar o jogo. Eis o que não encontramos no filme dos bebês que se tornaram autistas. Claro está que a pulsão invocante não se estabelece, mas, a meu ver, a pulsão oral também não. Eles não se fazem chupar o pezinho, por exemplo. E quando no trabalho com o analista e a mãe isso acaba ocorrendo, transforma todo o panorama. A Cristina Lasnik, ela atende ainda mães e bebês no consultório, né, antes mesmo do autismo ser instaurado, né, nesse caso. Em decorrência desse obstáculo inicial, no que diz respeito à dimensão funcional do bebê, vários autores na linha psicanalítica propõem que não há linguagem no autismo, e desse modo não havendo a criação do sujeito, no sentido de que a criança fica fora do registro simbólico, ou, segundo Jerusalém, que a criança autista fica excluída de toda circulação simbólica. Propomos, entretanto, uma saída dessa perspectiva de negatividade que predomina em relação ao autismo, mesmo entre os psicanalistas, assumindo que existe uma condição de possibilidade de um vir a ser sujeito no autismo, que necessariamente inscreveria vestígios de subjetividade a despeito das lacunas e especificidades que viessem a marcar tal subjetividade. É importante, contudo, destacar que não temos a pretensão de negar os obstáculos indicados pelos autores, no que se refere à constituição do autista como falante. Sugerimos apenas que abordar esses obstáculos do ponto de vista de uma positividade, de um vir a ser, nos levaria a uma maior possibilidade de abordar algumas questões ou enigmas que cercam, né, o autista. Considerando a questão do circuito funcional, conforme concebido pela psicanálise, destacamos a proposta de Lasnik, segundo a qual a voz é agente ativo na vida da criança, mesmo antes dessa nascer. Ela é primeira, não só Lasnik, mas o Lacan, né, já falava, Freud também, muito antes de Lacan. Ela é primeira e comanda o olhar, ou seja, a voz é anterior ao olhar primordial, aquele que se instaura quando o bebê reconhece pela primeira vez o olhar do outro, neste caso, o outro materno. Diante disso, e retomando a teoria psicanalítica, Lasnik relata que, através de vídeos familiares de bebês, que no futuro já se tornaram autistas, fica clara essa relação da voz enquanto comandante do olhar do bebê. Por exemplo, segundo a autora, mesmo bebês que recusam habitualmente responder a qualquer apelo, ou que não olham espontaneamente nenhum adulto, não podem deixar de olhar se ouvirem a invocação de uma voz portadora de uma prosódia particular, que foi descrita pelos psicolinguistas como característica do manhês. O manhês ele é hipnotizante, né? O canto da sereia. De acordo com os vídeos e as observações, fica evidente que essa prosódia se torna impossível de ser respondida por um bebê que se tornaria autista. Ela afirma que este poder de invocação quase absoluto poderia ser um dos determinantes da alienação radical do pequeno homem ao desejo do outro. Assim, para a autora, a clínica precoce, aquela que se caracteriza pela escuta analítica da relação mãe-bebê, é possível identificar sinais que apontem ao psicanalista que algo da relação não está indo em direção para o desenvolvimento típico do psiquismo do ínfante. Estes sinais são apontados como, a exemplo da pulsão escópica, o não olhar entre a criança e a sua mãe indicando problemas primários na relação do outro, e a não instauração do circuito funcional completo. Tais sinais são possíveis de observação na clínica psicanalítica através da escuta que desempenha sobre a díade mãe-bebê, o que mobiliza o profissional a intervir inevitavelmente para que o autismo não se instale. Isso se deve ao fato de que, uma vez que esses sinais são apercebidos, seja preciso levar em consideração a hipótese de autismo, não de fechamento de diagnóstico. Mesmo que as estereotipias e os comportamentos de automutilações só apareçam no segundo ano de vida da criança. Seguindo este raciocínio, a autora formulou a hipótese de que, também é a hipótese que eu concordo. O não olhar entre uma criança e sua mãe, sobretudo quando ela não se apercebe disto, assinala o perigo de problemas precoces na relação com o grande outro. O estágio do espelho corre o risco de não se constituir, ou então de se constituir mal. Mesmo que este sinal possa alertar o clínico, ele só não basta para dar a segurança de que é preciso intervir, se desejamos prevenir um grave problema no funcionamento mental. Um segundo sinal, observável clinicamente desde os primeiros meses de vida e simples de ser detectado, permite fazer um prognóstico com uma maior segurança do perigo de um tal problema, e então acionar a urgência de intervenção.
Trata-se do que vou chamar de a não instauração no circuito funcional completo. Nesse início, né, ela fala de que o bebê teria 3 a 4 meses, né, já poderia ser tratado com a mãe, né, por um psicanalista. Portanto, o que não acontece com a criança autista. Esta não só se faz assujeitada ao gozo do grande outro, como também nos parece não buscar satisfação em si mesmo. Segundo Lajnik, o bebê que se tornou autista não pode ser considerado um bebê que tenha passado pela experiência do autoerotismo, característico do primeiro tempo do circuito funcional. Ademais, não se pode observar o autoerotismo no que diz respeito à clínica, mas quando observado as experiências do terceiro tempo funcional, caracterizado por ser aquele qual a criança busca no gozo do outro a satisfação funcional, se é o que a gente já viu antes, que a criança vai cutucar, ela vai provocar o adulto para dizer assim, me brinca mais comigo, finge que vai morder meu pé de novo, ou a criança dá a barriguinha porque gostou que a mãe fingiu que ia morder, né, que ia comer. É que podemos afirmar que ela tem passado pelos tempos anteriores. E a criança, o bebê que vai se tornar autista, ele não faz isso. Diante da observação clínica dessas crianças, é que podemos constatar a ausência do terceiro tempo. É notável como elas não se fazem objetos de gozo do grande outro. E mais ainda, buscam ofuscar-se diante de tal possibilidade. Como a Lajnik diz, né, como se justamente o sistema de defesa consistisse em elidir todos os lugares psíquicos onde os traços minímicos das representações do grande outro poderiam ser registrados. Através dessa leitura, é possível dizer que o autista teria permanecido num lugar de pura necessidade, onde só lhe é possível satisfazer-se enquanto corpo fisiológico e biológico, comer, beber, dormir, ponto. Falta-lhe, assim, que alguém, né, esse grande outro, algum adulto faça uma hipótese de sujeito nesse corpo, que não é fisiológico e biológico, oferecendo-lhe um espaço que escute as suas demandas, e saiba sobre elas e inicie todo um processo de alienação, que se caracteriza a porta de entrada para um dos estádios do espelho, como foi apresentado. Eu não falo diretamente de estádio de espelho, mas a que eu falei apresentado anteriormente, porque veio de um outro trabalho, eu esqueci de tirar, peço desculpas. Então, o que a gente está falando? Né? Que esse terceiro, que vai supor esse sujeito, fazer essa hipótese, no caso das crianças, é o analista, né? O psicólogo. Compreendemos, portanto, o autismo enquanto aquele que se apresenta como uma fissura num processo de alienação. Segundo esse pressuposto, indagamos o papel da música enquanto aquela que, como uma sutura, possibilite a retomada do processo e, consequente, da separação. Processo que, como foi já dito, e aqui no caso não foi, né, isso é uma falha minha, são imprescindíveis na constituição do sujeito de linguagem. Assim, devido à característica que a voz materna apresenta com a música e o fato de a voz ser objeto da pulsão invocante, é necessária para a constituição do sujeito. Debrucemos sobre a relação entre música e autismo, uma vez que esse denuncia a falha do fechamento do circuito. Azevedo afirma... Qual é o meu tempo, Edilaine? Ainda tenho tempo? Esqueci, né? 10, 15 minutos. Certo. Azevedo afirma que a parte musical possibilita o sujeito... Eu acho que não vai dar tempo. Vou falar dessa parte da música. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar em aberto a parte da música, porque é bem complexa, poderia ser um outro trabalho, e de fato é, e eu vou lá para dar um fechamento aqui, Destacamos a abertura que a voz tem no seu aparato melódico, ou seja, a voz enquanto musicalidade, possibilita escutar aquilo que dela ressoa. Em outros termos, aquilo que se diz para além do que se intenciona dizer. E diz respeito aos substitutos inconscientes de cada sujeito. Maleval dirá que a música surge como uma das possibilidades do uso da linguagem dos autistas. Em Língua Verbosa, Língua Factual e Frases Espontâneas dos Autistas, Jean-Claude Maleval fala sobre o mundo da linguagem nos autistas. É um livro muito bom para quem se interessa nisso. E o que, para além da clínica de Kanner, sabe-se hoje sobre a tão confusa relação que essas crianças apresentam com a linguagem. Desde que Kanner apresentou as 11 crianças, uma coisa ficou certa sobre os autistas. Eles não falam, muitas vezes, são muitas vezes confundidos como surdos e, quando apresentam alguma relação com a linguagem, esta relação se apresenta, porém, danificada.
Esse autismo que a gente está tratando aqui é o autismo clássico, né? Não estou falando dos Asperger, os funcionais, né? Que normalmente eles falam. Lacan, por sua vez, coloca essa prejudicada relação com a linguagem em questão. Afirma que, diante de comportamentos onde essas crianças tapam os ouvidos, nos revelam o simples fato de que só se tapa os ouvidos diante da existência de algo falante e que necessita não ser ouvido. Assim, ele dirá que este comportamento tão frequente nos autistas escancara a posição de que estes permanecem num estado de pós-verbal, pois apresenta-se como uma proteção àquilo que é do verbo. É nesse sentido e através dessa descoberta que Lacan afirmará que o autista não é um ser sem linguagem, mas um ser sem palavras, como afirmaria a característica do mutismo muitas vezes atribuída aos autistas. Eles não são ausentes de palavras, são presença de palavras verbosas. E sobre palavras verbosas, a gente vai trazer aqui o que é verbiagem, isso é segundo Maleval. O que é verbiagem senão um gozo solitário da língua? Solilóquios incompreensíveis, monólogos não endereçados, até mesmo invenção de neologismos se revelam com efeito muito frequente na clínica do autismo. Também é observável que certos autistas, não necessariamente de alto funcionamento, desenvolvem a faculdade de comunicar-se, adquirindo aptidões linguísticas próprias para fazer laço social. Ainda que consigam fazer-se entender, seu uso da língua se revela original, por detrás da grande diversidade dessa clínica, que vai do mutismo ao domínio de uma língua comum, passando pela verbiagem. Existiria uma constante? Parece que poderíamos levantar essa hipótese se levássemos em conta o funcionamento pulsional. Falar em pulsão é, como vimos, falar do desejo, e por isso falar de demanda. Autistas apresentam uma grande dificuldade de aceitar a demanda de outra pessoa, pois para aceitá-la seria preciso que este aceitasse o gozo e o desejo do grande outro, sendo este desejo aquele que marcaria a diferença, eu, outro. Eu não sou outro, não sou diferente destes. Como poderia o autista aceitar tão complexa questão se este demonstra não fazer demanda alguma a ninguém? É devido a essa dificuldade visível em apresentar qualquer relação de troca de afeto que os autistas apresentam dificuldades no campo mais primitivo do ser humano. Tornar-se possível perceber isso nas diversas recusas de entrada dos objetos funcionais de troca, os distúrbios na área de alimentação, muitas vezes relatados pelos pais, como do nada ele parou de comer isso ou aquilo, como também nas áreas de excreção, percepção sonora e visual, como devidamente são apresentados também por Maleval. Inicialmente, a percepção se compõe de estímulos incertos, ambíguos, à espera de interpretação, para que ela se organize o sujeito deve se interessar, uma escolha opera, então, selecionando certos estímulos, negligenciando outros. Ele é comandado pelos investimentos libidinais, esses mesmos regulados pela extração dos objetos A, o pequeno A, no caso, né? Segundo o autor, quando esse processo não se opera dessa maneira, encontramos várias incongruências nas percepções dos autistas. Lembremos neste momento que estamos falando de dificuldades perceptivas, das quais não há nenhuma disfunção nos aparelhos auditivos visuais. Não estamos tratando daqueles autistas que têm outras comorbidades fora o autismo. Ele apresenta dados de estudos do campo de psicologia cognitiva que revelam uma disfunção da informação e que, segundo ele, o gozo não se apresenta enquanto organizador da mesma. A questão da pulsão não é percebida nos autistas. O mesmo autor ressalta um dos comportamentos típicos dessas crianças, o de apontar. Segundo ele, esse comportamento é bastante comum com crianças de 15 meses de idade, e também é possível encontrá-lo nas autistas com mais de 5 anos. Para a teoria lacaniana, o movimento de apontar designa não só o interesse pelo objeto que aponta, mas que ao apontar a criança seja um bebê de 15 meses, uma criança autista de 5 anos, expressa um apelo ao outro, ou a uma outra pessoa, o qual chamamos a demanda ao outro. Essa demanda ao outro ratifica principalmente a posição da criança enquanto faltante diante desse grande outro, que nesse caso é aquele capaz de trazer o objeto de gozo para o ênfase. Entretanto, é visto nas crianças autistas a falta da troca de olhares. A troca é esta que salienta o reconhecimento do outro, do grande outro, como aquele que retém o poder de trazer o objeto. A gente estava falando, né? A criança ela não vai apontar, ela vai pegar a mão de alguém e vai fazer com que essa mão pegue, ou que essa mão aponte. No entanto, esse é o olhar do qual o autista não apresenta. Essas dificuldades são as quais demonstramos que o autista apresenta disfunções no modo de gozo vocal e escópico, sendo respectivamente referente à pulsão evocante, que é o vocal, a voz, e a pulsão escópica, o olhar.
Por essas disfunções é que entendemos os comportamentos de evitar o olhar pelos autistas como também o de tapar os ouvidos e de não atender os chamados. Deixa eu dar uma adiantada aqui, eu quero chegar aqui no final. Vou trazer alguns casos, eu acho que a gente vai dar pronto. Opa. Com a língua verbosa descrita por Maleval, devidamente exposta, retomemos a questão da musicalidade e do ressoar no autista. Diante do arcabouço literário possibilitado pela psicanálise e apresentado agora, não sobra dúvida dos seguintes pontos. O autista utiliza-se da linguagem verbosa. Essa linguagem é uma linguagem onde a música falta sentido. Encontramos não uma música sem sentido, mas sim uma musicalidade. Musicalidade de respeito ao significante e não ao sentido de música, remetendo a um movimento inconsciente, um movimento pulsional. Nesse movimento pulsional, temos a voz enquanto objeto por onde essa pulsão fará caminho. Encontra-se, porém, um porém no caminho pulsional, pois este objeto não foi esquecido, ensurdecido, né? Não foi, vamos usar um termo freudiano, foi castrado, né? Ou não foi um objeto barrado, né? Comprometendo o emergir de um sujeito da linguagem. Assim, encontramos no autista um sujeito verboso, onde o desenvolvimento do circuito funcional invocante revela uma falha na sua última fase, no terceiro tempo, e que, por isso, impossibilita a voz de ser ressoada. Então, a criança autista ela não ressoa, por isso que ela ecoa, por isso que ela faz, né? E repete aquela voz ela é uma repetição, parece um papagaio, porque não foi ressoa, não ressoou, não foi para o inconsciente. Vemos no caso de Eli, é o que eu te apresentei, é um caso específico em que a Eli falava alouette, e os pais não entendiam, porque toda vez que ela estava tomando banho, ela falava alouette. Depois eles se deram conta de que alouette se referia a all wet. All wet era tudo que ela não queria estar toda molhada. Era uma maneira de se comunicar, só que os pais não entendiam. Né? Alouette é uma palavra em francês e all wet é em inglês, e os pais eram bilíngues. Né? Ela se comunicava para as duas línguas. E aí, aqui ele fala aqui, os pais não entendiam o que ela verbaliza, até que ela cresça e aprenda a falar melhor, como também até que os pais pusessem nela um sujeito de linguagem. Só mais uma coisa. Estas crianças autistas seriam, antes de tudo, crianças verbosas, e que as tantas formas de linguagem apresentadas por elas, como mutismo, ecolalias, canções e verbiagens, só serão possíveis de existir caso a voz enunciativa não seja implicada. Significa dizer que a criança autista não cede ao graduato da voz, ou seja, não se deixa ser capturado por ela. Assim, não há ressoamento da voz, nem esquecimento e nem ensurdecimento da mesma. Já que a voz não teria sido, antes de tudo, invocada. E essa voz que eu estou falando é a voz do mãe-ex, é a voz do grande outro, é a voz da mãe, né? O que a gente não vê acontecendo. É o brincar de falar, né? Nesse jogo de falar pelo bebê e para o bebê. Para o autor, o autista teria dois caminhos pelo qual desenvolveria sua linguagem, através da música ou aquela linguagem funcional dos Asperger, né? Desenvolvimento de uma linguagem intelectual treinada, né? Ensinada, uma linguagem robotizada, né? Ou teatralizada. Nos encontramos, mais uma vez, corroborando com a perspectiva de que entende que a constituição de uma criança autista teria havido uma falha no terceiro tempo, como a gente já disse. E essa falha remete a se fazer objeto de desejo, se fazer objeto da pulsão. Com o acontecimento dessa falha, a criança não ressoa a voz, esse modo particular de linguagem. Consideramos que essa voz não ressoa e que este teria permanecido no lugar somente de suas necessidades fisiológicas, comer, dormir. Parece uma ordem, né? Não é um vínculo. E necessárias para a sua sobrevivência biológica. Isso significa dizer que não há a criação de um ponto sul. E... Cadê? Deixa eu ver aqui, eu vou entrar em outro assunto. Ah, tá bom aqui. Pronto. Pensamos, portanto, na hipótese de que é através da música que essas crianças conseguem, não de modo criativo, mas constitutivo, fazerem-se ensurdecer dessa voz. Nesse sentido, a música irá primeiramente invocar estes sujeitos para o campo da demanda, e assim para o simbólico. É a introdução.
através da música, eles entram na linguagem, se permitem entrar na linguagem. Eles já são seres de linguagem, mas não usam, não se sentem podendo invocá-la. Isso que é possível ser invocado precisa capturar o sujeito para que ele possa tornar surdo dessa voz. E eu trouxe uma passagem aqui muito interessante para a gente ter uma ideia do que é essa voz invocante, que pode ressoar. É mais ou menos como a sensação que Ulisses traz na Odisseia, né? Ele diz assim: pois bem, e aqui assim eu encerro. Pois bem, atende agora, e um Deus na mente, meu conselho te imprima. Há de as sereias primeiro deparar, cuja harmonia tormenta e fascina os que as escutam. Quem se apropria estulto, esposa e filhos, não regozijará nos doces lares. Que a vocal melodia o atrai às veigas, onde em um cúmulo assentam-se de humanos, ossos e podres de carne. Surde avante, as orelhas aos teus com cera tapes, ensurdeçam de todo, ouvi-las podes, contanto que o macho ao longo estejas, de pés e mãos atado, e se absorvido no prazer, ordenares que te soltem. Ligue-te com mais força os companheiros. E aí me faz pensar, né, em Ulisses, que ele precisa, né, se amarrar, né, já que não teve cera suficiente para ele, para que ele não caia no canto da sereia. E dá a sensação exatamente isso, de que as crianças autistas elas se amarram para não cair no canto da sereia. Mas esse é o canto da sereia que nos constitui, né? Então, assim, eu agradeço a todos que tiveram tempo de estarem aqui até agora e vamos lá. Obrigada. A gente que agradece, Joana. Dá para ver o quão rico é o trabalho, né? E o quanto de coisas mesmo que você conseguiu trazer, que você trouxe, né? E queria abrir agora para perguntas. Quem quiser Obrigada. escrever. Tá aberto para perguntas, né, Lani? Tá aberto, né, Joana? Pronto. Na verdade, eu tenho uma dúvida, tá? Então, Joana, se eu tiver entendido errado, por gentileza, me corrija, né? Uhum. Em uma parte do material, eu entendi que você falou que em uma época era o diagnóstico do autismo, ele se dava de 3 crianças a cada 10 mil, né? E atualmente é uma a cada 54. Então, Isso. gostaria, né, de te escutar, né, por quais motivos você entende essa mudança, né, essa patologização excessiva, né? E se de Certo. fato é uma patologização excessiva, né, porque hoje eu vejo chegando muitas, né, crianças com diagnóstico de autismo, né? Então, gostaria Uhum. de te ouvir em relação a isso. Ótimo. Então, na época de Kanner, para as crianças do Kanner, aquelas que ele descreveu, era esse número. Mas a gente tem que lembrar que agora a gente está falando de espectro. Quando a gente abre o leque para espectro, a gente abre uma possibilidade imensa de que muita gente caia nesse espectro, né? Então, quando a gente também fala de diagnóstico, a gente tem que olhar para o DSM e para o CID-10. Não tem como se diagnosticar sem esses dois, né? Aqui no Brasil, pelo menos. No Brasil, a gente usa esses dois, né? E para as crianças caírem, vamos dizer assim, nesse diagnóstico, tem certas obrigatoriedades que elas precisam, né, apresentar. Não falar, a questão do olhar, comportamentos estereotipados. Isso a psiquiatria vai descrever. Teve 3 ou mais, ou teve mais de 30 meses e apresentou isso, né, vai cair no espectro, né? Então, por isso que no espectro a gente abrange muita criança. Pode ter até um Asperger funcional que fale, então a gente já corta a questão da linguagem. Ele se comunica, ele fala, mas ele está dentro do espectro. Por quê? Porque ele tem estereotipias, porque ele tem certos comportamentos obsessivos, né? Então, fica muito mais abrangente. Eu acho que isso é algo que facilita um número muito grande de casos. Outro dado que eu acho que também existe uma visão muito de moda, né? E eu acho que esse espectro, por mais que tenha entrado, muitas crianças talvez nunca seriam diagnosticadas, que é muito bom que elas encontraram um lugar para estar e serem tratadas, eu penso que, ao mesmo tempo, ela abrange talvez casos que talvez não entrariam. Não seria necessário um nome tão pesado, tão estigmatizado na nossa cultura do TEA, né? Eu já vi situações
pacientes que eu atendo que eu não vejo autistas. Não os autistas que a gente está acostumado a saber da psicanálise, os autistas da psicologia da psicanálise. Mas está dentro do TEA, né? E carrega esse peso do TEA. Então, eu sou autista. Veja, você tem uma parte autista. Então, a gente pode trabalhar essa parte autista. Veja, eu não vejo na clínica. Então, existem certas dificuldades aí de um diagnóstico os diagnósticos diferenciais. E que o espectro, esse amplo espectro dificulta muito a gente saber onde é que a gente está patinando. Né? Nós não vamos fechar diagnóstico com uma psiquiatria. Né? Mas quando o psiquiatra manda a gente, um paciente que já está com esse peso desse rótulo, desse vínculo com o diagnóstico, e muitas vezes ele nem tem tantas dificuldades autistas, assim, vamos dizer, mas ele enfrenta a dificuldade de viver a patologia, de o estigma pelo nome. Né? Então, isso é que a minha experiência me faz pensar. Não sei se eu te respondi, Rafael. Ana, eu tenho uma pergunta que eu não sei se você vai poder responder, porque é mais da área médica. Mas eu vejo muitos autistas, mesmo crianças, fazendo uso de antipsicóticos, de neurolépticos. Você sabe dizer alguma relação que tem a ver, o que interfere? Eu não sei em relação aos os neurolépticos, mas normalmente a medicação para autistas crianças é bem reduzida, não tem muita coisa, né? Até porque não é tão feita tantas pesquisas com crianças, assim como grávidas. Não se pode fazer com crianças nem com grávidas, né? Pesquisas de campo com a medicação. Então, normalmente, são medicações que já eram tratadas com crianças de psicose infantil, quando lá atrás o diagnóstico era psicose infantil. Então, existe ainda essa ideia, assim, na prática, né, de que o tratamento ainda é mais voltado para aí. Vai para o TCC, mas medicamento uso ainda eu acho que é muito nessa linha. Te ajudou, Petrusca? Licença, boa noite. Boa noite, Ivana. Obrigada. Joana, eu encontrei esse final de semana uma amiga que ela tem um filho diagnosticado com autismo. Uhum. Eu conheci ela gestante. Eu não quero ficar parecendo aquela coisa. Eu tenho uma amiga que tem um filho, não é por aí, mas assim, eu tenho pouca informação, assim, de forma geral, sobre o autismo. Na época que eu fui estudante de psicologia, eu acompanhei aqui como estagiária, eu parava um trabalho, assim, a associação daqui de Sergipe, né? E quando a gente estava lá e entrevistava os Ah, pais... Jéssica está falando, eu achei que era a Ivana, está falando, desculpa, Jéssica. Diga, Não, eu tô procurando aqui, eu estava procurando você. você está procurando na janela. Não, sem problema. Sim, diga. E aí, um dos traços que ficava muito evidente para a gente, o que denotava o autismo, e isso ficou muito forte para mim, na época de estudante de psicologia, é o fato da criança, muitas vezes um bebê recém-nascido, ele não olhar no olho da mãe, ele não manter um contato visual. E você falou sobre isso, né? E fala como se de alguma forma isso já fosse uma reação. Então, a primeira pergunta que eu tenho é, onde é que isso começa? E aí, pensando assim, que inconscientemente, nessa gestação, como é que esse processo se dá? Se a gente consegue descrever minimamente isso. E a outra coisa que eu me referi à amiga é que aí, bom, a gente estava no aniversário, ela falou, eu vou buscar meu filho, como ela esqueceu uma coisa, ela voltou com ele. E eu ouvi um bebê esperto, que reage, que é por causa das pessoas, eu ouvi quando bebê. Agora ele tem 5 anos, 4 para 5 anos. E ele é uma criança que mantém contato visual, que conversa, que brinca, que tal. Só que eles têm, passou por 3 neurologistas e todas as pessoas deram o mesmo diagnóstico de Asperger. E aí ele tem feito todos os tratamentos e processos, enfim, para uma criança com autismo, mas a própria mãe, assim, e aí isso acho que é parte, assim, as pessoas de forma geral que convivem com ele e até as pessoas que fazem a psicóloga que atende, ou onde ele frequenta com outras crianças, fala, essa criança não parece ter autismo. Só que ela revelou algumas outras coisas. Por exemplo, um dia ele estava falando, vendo o tablet, vendo desenho no tablet,
E essa coisa da criança poder mudar a língua, né, que vai ser ouvido um desenho animado, como a gente tem no YouTube, sei lá, às vezes, ele começou a ouvir algo em russo. E aí, de repente, ele começou a se comunicar em várias palavras em russo. Só que aí, até aí, tudo bem. E aí, um dia, do nada, ele estava na psicóloga, a psicóloga deu massinha para ele, e ele começou a desenhar todo o alfabeto em russo com as massinhas, e a psicóloga não sabia dizer o que era aquilo. Aí mandou um vídeo para a mãe. E aí, como a mãe já conhece os processos dele, como ele brinca e tal, falou, é o alfabeto em russo. Disso, ele passou para hebraico e para uma outra coisa lá, o grego, por conta própria. Uhum. Essas foram as conversas que tivemos e eu fiquei muito preocupada, porque quando eu vi a criança, eu vi uma criança que aponta, que não aponta com a mão dos outros, que aponta, que pega, que diz que quer, que fala, que sorri, que mantém contato, que vai no colo, que abraça. E aí, para mim, aquela ideia do que eu tinha como autismo, aquilo é muito distante. Por outro lado, também, aparece uma série de outras coisas, assim, que você vê que é fora de uma norma de uma criança de 5 anos. E aí, essa é a segunda pergunta. A primeira é só pensando no processo de gestação, como é que, de alguma maneira, já acontece esse olhar no recém-nascido. O que talvez seja dentro dessa gestação aí que culmine uma criança que já é autista, no sentido assim, fácil detectável nos primeiros dias de vida. Pronto, veja, o que a gente pode dizer é que a criança não é autista nos primeiros meses de vida. Ela vai dar sinais de que alguma coisa não está legal e que pode vir a desenrolar no autismo, certo? O que a Cristine viu foi que ela pegou esse número grandioso de vídeos, que na década de 80 era muito comum filmar bebês, né? Hoje em dia a gente também tem, mas na época, quando começaram aquelas filmadoras, os pais adoravam, né, filmar, então ela tinha esse acesso. Então, e ela já sabia que as crianças eram autistas, ela viu as crianças antes e depois por causa dos vídeos. Ela conseguiu perceber sinais de que esses sinais iam aumentando. Começava com os 3 meses e eles iam aumentando, né? Então, quando a gente pergunta quando começa o não olhar, me fez pensar o seguinte: o olhar e o não olhar, ele é uma via de mão dupla. A gente olha, a gente é olhado, né? O bebê, quando ele nasce, ele não enxerga tão bem. Ele vai adquirindo a visão, né? Mas ele já é olhado, ele já é falado. Existe um bebê já assim com poucos dias de vida, botam eles no berço, não sei se vocês já viram esses experimentos, mas botam ele no berço e a mãe está do outro lado da sala. A mãe está falando com um terceiro, a criança não se mexe. Mas a mãe está falando sobre o bebê e o bebê se vira. Ele não está vendo a mãe naquela distância, mas ele sabe para onde virar o olhar dele. Então, existe uma coisa, a gente pode até falar que é instintiva, mas aí a gente entraria na questão da genética, mas existe um não olhar, né? De onde começa esse não olhar? Queria saber essa resposta, eu acho que seria uma revelação. Mas no PREO, o que a gente percebe, quando a gente usa, né, o processo de investigação, são 4 momentos de investigação, com atividades diferentes, em fases de desenvolvimento diferentes, para a gente poder, né, trabalhar. No PREO, quando a gente está no momento da mãe do bebê, a gente vê que essa mãe já está muito machucada. Nossa, ela já tentou olhar esse filho muitas vezes e ela não conseguiu resposta. Né? É tão gostoso, você não precisa nem ser mãe. Se chegar o bebê e falar, ai, e o bebê? Se o bebê não responde, você fica todo broxado. Né? Você fica todo sem graça. Aí o bebê daqui a 3 horas ele vai responder. Mas você não está mais interessada, você está lavando roupa, você está preocupada com a casa. Né? Então, assim, existe essa dificuldade. Então, quando a gente está com a mãe e o bebê e o psicanalista vai transformar aquela experiência. Ele vai dizer assim, olha, mãe, mas eu tô te vendo. Vai usar o mãe. Muitas vezes essas mães não usam mães. Elas sentem que é uma coisa ridícula, que elas vão estar passando vergonha, que elas não cabe a elas. Então, elas falam com a criança como se fosse um pequeno adulto. Mas não é um pequeno adulto, é um bebê. Né? Então, tem as dificuldades são dos 2 lados, é a dificuldade do encontro. Né? Então, a gente não pode dizer onde começa, mas a gente começa a perceber que tem essas falhas a partir de 3, 4 meses de vida. O analista, o psicanalista, ele vai identificar. Não precisa ser toda aquela regra que a psiquiatria, que a medicina precisa ver para poder fechar. Nós somos livres nesse sentido. A gente pode perceber sinais muito antes deles chegarem a ficar, né, cristalizados, como a gente tem a noção. Respondendo a tua segunda pergunta, o Asperger é outra clínica. O Asperger é outra experiência com autismo. O Asperger ele vai estar mais inserido na sociedade, ele pode trabalhar, ele pode casar,